Seja muito bem-vindo. Você já deve ter convivido com pessoas egoístas. Pessoas essas que estão sempre precisando de alguma coisa. Elas querem tudo para si, tudo, não dividem porque são egoístas e mesmo assim elas querem mais ainda. Elas precisam ter mais que os outros, ao ponto de chegar em um outro pecado, o pecado da inveja. Elas vão olhar o que o outro tem, o bem do irmão, vai olhar o talento do irmão, e se essa pessoa não consegue o mesmo bem, não consegue aquele talento, ela vai cair num outro pecado, o pecado da maledicência. Falar mal do irmão porque você não consegue ter aquilo que ele tem. Então veja o que acontece com uma pessoa que é egoísta. Ela cai na inveja e na maledicência. Falar mal do irmão. Essas pessoas egoístas, elas não conseguem fazer sacrifícios. Porque o sacrifício para elas é um ponto de chegar à perca da sua própria personalidade. Então elas não conseguem fazer jejum, sacrifício, porque acham que estão perdendo. E mais ainda, elas têm dificuldade de amar as pessoas, porque ao amar aquela pessoa, eu posso estar perdendo um pouco do amor que eu tenho em mim, dando para ela. O egoísta é terrível. Você já deve ter convivido com pessoas desse tipo. E é bem como eu coloquei aqui descritivamente, que essas pessoas são difíceis de conviver. O que precisamos fazer? Amá-las de longe. Deus manda nós amar o próximo como a si mesmo. Deus manda amar os nossos inimigos. Então nós precisamos amar essas pessoas de longe, porque perto é complicado de conviver com essas pessoas, a não ser que essas pessoas mudem, e não é fácil de mudar. Nós vamos hoje ler a palavra e meditar Marcos capítulo 3, no versículo de 31 a 35, que diz assim: Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui Jesus sentado com uma multidão ao redor dele. Ali Jesus está ensinando a sua palavra, a sua verdade, a sua doutrina. E de repente vem sua mãe e seus irmãos que estão do lado de fora. Uma pessoa chega e fala para Jesus que a sua mãe e seus irmãos estão no lado de fora te procurando. E Jesus fala que olha para ao redor a multidão e diz: esses são meus irmãos e minha mãe. Jesus não está aqui desonrando a sua mãe, até porque se ele estivesse desonrando a sua mãe, ele estaria cometendo um erro no seu próprio mandamento de honrar pai e mãe. Ele não está desonrando nem denegrindo a sua mãe. Mas ele está nos ensinando o quê? Que fazer a vontade de Deus, ter fé, cuidar da nossa alma, para nós irmos para o céu e viver com o Senhor para sempre, é mais importante do que os parentesco de sangue. Exatamente. É mais importante realizar a vontade de Deus do que nós convivermos com os nossos familiares, seja numa festa, numa conversa. É mais importante
a fé, é mais importante viver para o Senhor, estar com Ele, do que os vínculos de parentesco de sangue. É isso que a palavra nos ensina. É isto que a palavra está nos dizendo. Agora, como que eu posso ser mãe de Jesus? Pois ele fala aqui que aquele que faz a vontade de Deus, este é minha mãe e meu irmão. Para ser mãe de Jesus, eu preciso pregar o Evangelho, falar de Jesus, porque quando eu falo de Jesus ao irmão, para ser mãe eu preciso gerar Jesus no irmão. Então, quando eu prego o Evangelho, realizando a vontade de Deus, eu gero Jesus no irmão. Assim eu estou sendo a mãe de Jesus, porque eu estou gerando Jesus no coração do irmão. É por isso que ele fala sobre nós sermos a sua mãe, aqueles que pregam o Evangelho. Não é difícil de entender esta palavra, mas a palavra está nos ensinando que nós precisamos levar Jesus às pessoas, e o vínculo, o parentesco de sangue, nós precisamos entender que não pode ser mais importante do que a palavra de Deus que nos salva. Não pode ser mais importante do que Jesus, que é o nosso Redentor, que salva cada um de nós e que salva também os nossos parentescos de sangue. Os nossos parentescos de sangue, nós precisamos viver bem, sim, com eles. Claro, podemos pregar o Evangelho também para eles, sendo mãe, gerando Jesus nos nossos parentescos. Mas os vínculos, as nossas conversas fúteis, conversas que às vezes não edificam, elas precisam estar em segundo lugar. Primeiro lugar, a palavra de Deus. Espero ter te ajudado e você ter entendido que nós somos chamados por Deus para gerar Cristo nas pessoas. Deus te abençoe.